Collor foi o primeiro presidente eleito, foi cassado. Governou com essa gente aí e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição, nem está disputando hoje. Tamanha a desmoralização que aconteceu. O Lula foi bater na cadeia governando com essa gente. A Dilma foi caçada governando com essa gente. O Michel Temer foi bater na cadeia governando com essa gente. E o Bolsonaro está aí desmoralizado governando com essa gente. Ou seja, eu fico pensando, eu não quero ser presidente para ser caçado ou preso. Eu quero ir para sair pela porta da frente, como Itamar Franco saiu, fazendo com que o povo brasileiro me bata a palma e me reconheça como o cara que mudou a vida do povo brasileiro. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Um homem experiente como eu. Vou propor. Primeiro, encher o saco da população com minha proposta. De maneira que a população, em vez de votar em mim, vota em mim e na proposta. Porque isso diminui muito a distância entre um presidente que tem uma ideia, que estabeleceu uma cumplicidade, um acordo com o povo, não é? Porque se eu escapar da pancadaria, se elejo eu e a ideia. Mas eu quero usar aqueles 6 primeiros meses, que é mágico. O presidente, se o Fernando Henrique tivesse proposto uma reforma, dizendo, ou passa isso aqui ou não passa o real, tinha passado tudo. O Lula, 86% de popularidade, o líder popular mais carismático da democracia brasileira, não propôs nada para botar a culpa no Congresso. Essa é a questão. E depois dos 6 primeiros meses, que é durante os 6 primeiros meses, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a negociação do toma lá da cá, da corrupção, da fisiologia, que está desmoralizando todo mundo, por um novo acordo com os governadores e prefeitos. De novo, a minha experiência. O deputado está em Brasília, ele só atende os lobbies, os grupos de pressão, a corrupção, o dinheiro para a campanha, ou o prestígio, qualquer coisa. Nem é sempre corrupção, não. Eu conheço bem o parlamento. Ele só respeita mais do que isso o prefeito e o governador que dão a eleição dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os governadores e prefeitos e fazer um grande acordo dando em troca um refinanciamento da dívida dos estados e municípios que estão tudo quebrado. Manda piso disso, piso daquilo, e a lei, o Bolsonaro dispensa imposto, ou seja, está diminuindo a receita, aumentando a despesa, e os meninos do Ministério Público tudo botando defeito em prefeito, botando defeito em governador, está um caos. Eu pego isso, renegocio a dívida. Só para você tomar o caso de São Paulo, ou de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, que são estados que estão, Rio de Janeiro, são 80% da dívida. Eles estão mandando para Brasília de 12 a 15 reais de cada 100 que arrecada. Ou seja, já não tem dinheiro para nada e ainda manda para Brasília. O que é que eu proponho? Meu irmão, você não vai mais mandar esse dinheiro para Brasília. Você vai ficar com esse dinheiro mediante um programa de investimento, mas eu só posso garantir essa troca se você me trouxer o voto da sua bancada toda. Passa. Agora é que persistiu o impasse, deu curto-circuito, negociou, propôs e tal, e ainda assim persistiu o impasse, com autorização da maioria simples do Congresso, eu mando isso a voto popular direto. Aí eu não me vendo mais e encerro a crise política que está matando a democracia no Brasil. Muito bem. É muito difícil lidar com o Centrão. Você tem essa experiência de lidar com o Centrão, que dizem que é uma bancada... Conheço todo mundo, fui colega deles, fui ministro, manejei, fui governador e tal. Veja, o que aconteceu? Quem ensinou isso aos políticos foi o MDB. Então o MDB no passado era um enorme partido que não tinha responsabilidade nenhuma e que não apresentava nem candidato a presidente para exigir e chantagear. Essa pedaceira de PP, PL, não sei o que, então aprendeu isso, se juntaram e fizeram uma espécie de sindicato do Dow desce, do sindicato do Dow morre. Isso só acontece com um presidente que não tem moral, que não tem autoridade. Por quê? Quando você chega lá querendo a reeleição e com filho enrolado, sabe, em confusão, em corrupção e tal, você fica apavorado com o CPI e quer sua reeleição. Aí vende a alma. Eu chego lá o seguinte, vida limpa. Não tem filho ladrão, nem respondeu. Os dois que estão aí liderando têm filhos acusados de coisas graves, de corrupção. Eu chego limpo. Não tenho nada, nenhum processo de coisa nenhuma, nem tenho filho enrolado em coisa nenhuma, e nem jamais vou ter. E eu não quero a reeleição. Eu vou trocar a minha própria reeleição, vou acabar com isso em troca da reforma que o país precisa. Portanto, eu não estou na mão deles. Vou negociar nessa base, está aqui. Eu me acertei com o povo, propus isso assim, assim, assado, um imposto sobre grandes fortunas, um programa de renda mínima, renegociar a dívida das famílias e tal. E o povo me deu a eleição, se o povo me der a eleição. Então você, meu irmão, vai ficar contra mim, está ficando contra o povo. Eu vou trazer o seu governador, o seu prefeito para lhe dar uns conselhos aqui e tal, e tal. Não deu, eu vou chamar o povo para votar. Você acha todos esses projetos que você vem falando, eu tenho te assistido aí nos podcasts da vida aí, isso foram bastantes, qual dessas propostas você acha que chama mais atenção do seu eleitor? Sob o ponto de vista popular, é o refinanciamento da dívida. Mas hoje uma carga de propaganda do sistema financeiro, porque isso é a nova escravidão. As pessoas acham que é necessário, as pessoas acham que é uma coisa justa, que é uma coisa muito boa, mas estão todo dia bombardeadas com o deboche para dizer que não é possível.
E é perfeitamente possível e muito simples de fazer. Eu só quero que passe a bola para mim, que eu resolvi isso nos 6 primeiros meses. Corrupção que todo mundo falou de corrupção, tiraram a Dilma por causa de... Pedalada fiscal, aquela pedalada fiscal e corrupção, a gente sempre está falando disso. Você acha que o Ciro consegue acabar com a corrupção? Quem prometeu isso para o povo não passa de um mentiroso grande. Por quê? Porque a corrupção é que nem o pecado. É uma fraqueza humana. Então você mexeu com o dinheiro dos outros, lá se vai a tentação de você pegar o dinheiro. O que eu posso prometer? Eu posso prometer que eu não me corrompo. E eu digo, como assim? Eu já tenho 42 anos de vida pública. Se eu quisesse me corromper, já tinha acontecido no passado. Eu fui prefeito da 5ª capital do Brasil, governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda, canetona do Tesouro Nacional, estava na minha mão. Nunca respondi por nenhuma acusação injusta, quanto mais justa. Mesmo. Nunca, nenhuma vez na vida, nunca. Pode pesquisar à vontade. Então, a primeira providência é o exemplo. Se o de cima não rouba, ele não tem que passar a mão nem passar pano para ninguém de baixo que rouba. Segundo, nós temos que mudar as instituições que previnam a corrupção. E você tem 1 milhão de coisas para fazer. Hoje em dia, Ratinho, até a questão do crime organizado. Você tem uma ferramentaria tecnológica com algoritmos em que você rastreia o dinheiro, mas, rapaz, é quase como se você estivesse vendo o fato acontecer, o que a eletrônica, a tecnologia pode permitir de fazer. E o Brasil tem um governo analógico, tudo no papel, justamente para permitir a venda de dificuldade, quer dizer, a criação de dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, que ninguém consegue consertar aquela briga aí, sobe polícia, dá tiro, aquilo. Você tem uma ideia para o Rio de Janeiro? Eu tenho uma ideia para o Brasil. Deixa eu explicar para você que tem uma sensibilidade muito grande. Hoje as periferias do Brasil não estão mais sob o controle do Estado brasileiro nem das nossas autoridades. Comento isso com grande tristeza, mas hoje quem dá as cartas de forma terrorista na periferia do Brasil são as facções criminosas. No Rio, com o agravante de ter uma disputa de facção criminosa com milícia que também já está começando a se espalhar. E isso aconteceu nos últimos 25 anos. Conversa fiada, de esquerda, não sei o que, papapá e tal. Ninguém mudou uma linha para enfrentar isso. Mas o pior, Ratinho, deixa eu dizer para o nosso povo, o pior é que neste período que explodiu a violência e o terror e se organizaram essas poderosas facções criminosas, o orçamento da União para a segurança pública não variou de 30 centavos a cada 100 reais do orçamento. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. Explodiu o problema da violência e hoje o Brasil gasta 0,33%, 1/3 do orçamento em segurança pública. Então eu quero assumir para mim, para a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não, isso é um negócio difícil, mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância, o policial é trabalhador. E por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, olha, eu vou combater aqui o narcotráfico, quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente, e nunca houve uma batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que prestam de serviço mortal ao Rio e ao Brasil. Percebe? E isso eu vou assumir para mim por isso, porque o policial local ele não tem condição de fazer. Mas em vez de ser aparato, subir com o exército, tudo isso é mentira. A experiência internacional mostra que o que você faz é tecnologia, inteligência policial, reconhecimento facial, siga o rastro do dinheiro. Muda a legislação para expropriar o patrimônio no ponto da lavagem de dinheiro e isto resolve o problema. E aí quando prender cirurgicamente o chefe, corta a cabeça, leva para um presídio federal, muda a legislação, proíbe a comunicação do chefão com a sua base, mesmo e especialmente ao que meus colegas vão achar ruim, com os advogados. Você não pode deixar um chefão do crime organizado estabelecer comunicação confidencial. Nós temos que mudar a legislação. Ok? Pode ser protegida, fica lá gravado, sem ninguém devassar, mas não é possível mais fazer o enfrentamento do crime organizado sem inovar tecnologicamente, com inteligência policial e com uma mudança na legislação e uma mudança no orçamento. Reforma tributária, você vai conseguir fazer com esse Congresso a reforma tributária? Está escritinho aqui todos os processos. Veja, o Congresso brasileiro tem muitos defeitos. Reforma tributária, para quem não sabe, é quando tem que baixar para todo mundo pagar menos imposto. Eu tenho dito, Ratinho, que no Brasil, PT, Bolsonaro, eles fazem uma denúncia de... Você é da esquerda ou você é direita? O meu projeto é de centro-esquerda.
O que eu centro é o seguinte: apoiar quem produz e quem trabalha. Eu